Pessoal, boa noite. Antes de tudo, queria agradecer o convite que me foi formulado pelo João, então agradeço na pessoa dele para estar aqui, parabenizar o grupo, a pessoa também do João, pela iniciativa de se formar, se dedicar a esses assuntos e de fazer a organização dessa semana. Então, juntamente com esse agradecimento, já me excusar por dois fatos. Primeiro, que eu vou ter que me ausentar às 21 horas por ter que dar a minha aula de graduação na Universidade de São Paulo, vou daqui para lá, espero que o trânsito ajude. E o segundo, por fazer uma coisa que eu normalmente não gosto, porque acho que prejudica a comunicação e a empatia, que é falar sentado, mas se eu falar em pé, eu não consigo resistir, eu ando e aí eu mato o nosso colega ali. Então eu vou ficar aqui quietinho, sentado, e me desculpo por isso. Bom, o João me convidou para falar aqui, já me atribuindo o tema da fala, e eu fiquei até, de certa forma, um pouco surpreso, porque ele atribuiu o tema com o título do segundo capítulo da minha tese de doutorado, que é esse livro, que é uma interpretação da ciência jurídica materialista e histórico-dialética. E, bom, planejando essa fala, é claro que, sendo um capítulo da minha tese de doutorado, presume-se que seja um tema que eu tenho um razoável grau de domínio. Mas isso é uma desvantagem que milita em meu desfavor, porque tentar organizar isso em 40 minutos já era difícil, 30, mais ainda eu ficaria talvez umas 4 a 6 horas falando desse tema tranquilamente. Então, eu vou evitar reproduzir o que está escrito nesse capítulo, até porque com isso eu estimulo que vocês leiam o livro. E vou tentar buscar uma introdução didática ao tema que eu desenvolvi nesse capítulo, inclusive porque, ouvindo a fala do meu colega Adriano Galvão, há uma possibilidade de diálogo entre essa minha introdução didática ao tema e o que ele vem desenvolvendo aqui. Porque a gente nota, quando a gente estuda direito que eu digo formalmente, faz graduação em direito, vai lá, primeiro ano, IED, aquela coisa toda, que nós estamos acostumados a lidar com dois tipos, podemos colocar assim, dois tipos de teorias do direito. Aquilo que eu vou chamar aqui com vocês de teoria da normatividade e as assim chamadas teorias da justiça. Então, colocando isso em termos mais palpáveis, vocês chegam lá no primeiro ano, trouxeram o estudo de direito e alguém manda que vocês leiam Hans Kelsen. Isso é o que eu vou chamar aqui de teoria da normatividade. O que significa isso? Da deformação mental. Né? Sim. O que significa Hans Kelsen no contexto dessa classificação que estou fazendo em teoria da justiça e teoria da normatividade? Olha, não interessa que digam as leis, qual o seu conteúdo, as leis são aquilo que é imposto por uma ordem coercitiva estatal a partir de uma estrutura de imputação que pertence ao mundo do dever ser, que não se iguala ao mundo do ser, etc. e tal. Então, o direito é norma. E essa norma tem que ser sancionada por alguém, imposta por uma ordem coercitiva Estado. Tudo bem, isso... Claro que eu estou simplificando, mas os variados matizes disso, nos variados sistemas jurídicos, você chama um Hart de positivista. Por quê? Porque está fazendo a mesma coisa, no sistema de common law, enfim. Os variados matizes e formulações disso são o que a gente chama de teoria da normatividade. E a gente está acostumado a opor isso a isso que eu estou chamando aqui de teorias da justiça, que, de uma certa forma, são encaradas por aqueles que não conseguem sair do quadro estreito de uma teoria da normatividade como dotado de algum grau de crítica. Por exemplo, um autor que é muito lido recentemente, John Rawls.
John Rawls formula uma teoria da justiça. Ele não está querendo dizer como o direito funciona, o que o direito é, ó, nada desse tipo. Ele está dizendo assim, ó, existe um critério moral baseado na igualdade dos pontos de partida, com véu de ignorância, etc., que deve influenciar o conteúdo do direito. Né? Então, enfim, você lê o Kelsey, depois você lê o Rawls, você fala assim, bom, o Rawls é um cara crítico, né? Porque ele está aqui, ele está criticando o sistema jurídico vigente a partir de uma postulação moral, etc. e tal. E a gente normalmente não trata daquilo que é o que estamos aqui para tratar, que é o que o Pachucanes denominou de teoria da forma jurídica. Então, eu estou partindo dessa introdução didática para tentar mostrar a vocês o quanto esse autor, que baseia todos os nossos estudos aqui de marxismo e direito, o João estava dizendo que ele era a bibliografia desse ano, ele não é um autor de tão fácil acesso quanto possa parecer muitas vezes. E o quanto é importante a gente localizá-lo nessa perspectiva metodológica. Porque a gente está acostumado, então, a tratar Kelsen como positivismo jurídico e as teorias da normatividade de uma maneira geral. Isso muitas vezes confunde a percepção de que todas as teorias do direito, sejam elas teorias da norma, teoria da justiça, que se estuda no currículo ordinário de faculdade de direito, são positivistas, mas num sentido científico e não num sentido jurídico. Então a gente aprende, o primeiro contato que a gente tem com a palavra positivismo se dá no sentido de que o direito é a norma posta, e a gente associa o positivismo ao positivismo jurídico de uma forma indevida, porque o sentido mais importante do termo positivismo é o positivismo científico, aquele que compartimentaliza o conhecimento, que torna o conhecimento alguma coisa representacional e descritiva, pretensamente neutra, que é todo o programa frontalmente oposto ao programa do materialismo histórico dialético, que é o método científico de leitura da realidade que informa a perspectiva pachucaniana e a perspectiva da crítica da forma jurídica. Então, a lógica aqui é a seguinte: todas as vezes que a gente for investigar o direito sob uma perspectiva marxista, não bastará que façamos a mera identificação de interesses de classe. Se fizermos isso sem aplicar adequadamente o método, o materialismo histórico dialético, a consequência será uma reprodução de padrões positivistas com a incorporação de uma leitura de classe. Exemplo histórico mais conhecido desse fenômeno, Stuttgart. Porque veja, Stuttgart era indiscutivelmente um pensador comprometido com o marxismo, comprometido com a revolução radical. Tinha na sua pauta de preocupações a ideia de que a passagem do socialismo ao comunismo, da fase inferior para a fase superior, demandaria a extinção do direito, mas não tinha clareza sobre o que significava o direito. Porque todo o pressuposto da sua elaboração era um pressuposto transhistórico. Quando o Stuttgart coloca o direito enquanto violência de classe organizada, ele está dando uma definição que é válida para qualquer sociedade de classe. Então percebam que Stuttgart não ultrapassa a perspectiva de uma teoria da normatividade. Se você coloca que o direito é o que o Estado diz que é, ou se você coloca que o direito é o que a classe dominante diz que é,
Você está mudando o sujeito, mas a ação é a mesma. Você está tratando de uma questão de normatividade. A pergunta que seria a pergunta adequada ao método não é o que em dada sociedade é tido como normativo, mas o que, por que, perdão, a normatividade assume em cada sociedade uma determinada forma. E aí vem a frase que para mim é a frase chave para entender o pensamento Paulo-Canes, que é no capitalismo que a sociedade, que a normatividade, perdão, assume uma forma jurídica. E daí o choque que a leitura de Paulo-Canes causa em muitas pessoas, por exemplo, bom, então não existia direito antes da Revolução Francesa? Não existia, numa perspectiva paulo-caniana. Direito é um fenômeno típico do capitalismo. Você pode chamar de direito alguma ordem normativa que existia antes? Isso é uma questão terminológica. Você pode... semana passada eu estava num evento do IPDMS, Instituto de Pesquisa em Direito e Movimentos Sociais, e eles estavam recordando uma palestra que o meu orientador, Marcos Orione, que falou aqui essa semana, tinha dado lá, que ele falou, pode chamar de direito, pode chamar de glu-glu. Você pode falar o que você quiser. O fato existe uma especificidade histórica no fenômeno normativo a partir da consolidação do modo de produção capitalista. E aí a pergunta do Paulo-Canes, que é a pergunta adequada ao método do materialismo histórico dialético, por que nessa sociedade a normatividade assume a forma jurídica? Vejam, e aí quando você invoca essa noção de a normatividade assumindo uma determinada forma, e você se põe a pensar sobre o conceito de normatividade, o Adriano perguntava por que certos indivíduos são sancionados, porque alguma coisa vira crime, etc. e tal, que é algo inerente a essa ideia do que é a norma, o que é o normal. É uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque é uma ideia que, se você abrir o Kelsen, está lá, você lê lá no Kelsen. Se você abrir o Georg Lukács, está lá também. Quer dizer, eles não poderiam ser mais opostos, mas eles chegaram à mesma percepção. O normal, a norma, ela sanciona o normal. Se você fizer uma norma que é contrária ao que é o normal, essa norma não vai poder ser, não vai fazer sentido na prática social. É o que o Kelsen chama da dinâmica de interação entre observância e aplicação, mínimo de eficácia. Então, quer dizer, se você proibir seres humanos respirarem desse auditório, todos vão descumprir essa norma. Consequentemente, ela teria que ser aplicada para todos. E uma norma que é 100% aplicada, ela não se sustenta. Da mesma maneira, se você fizer uma norma que proíba que os seres humanos dessa sala voem, essa norma vai ser 100% observada. Então ela também não faz sentido. Não precisa de uma norma jurídica. Então, a ideia de normatividade está ligada a isso. Bom, existe um comportamento normal que se reproduz e que nós precisamos sancionar para que o desvio volte à normalidade. E aí, a pergunta por que a normatividade assume uma forma jurídica, ela passa a fazer muito mais sentido, porque o modo de produção capitalista se organiza em torno da forma jurídica, que tem um conteúdo específico, que é a ideia de que todos são iguais, livres, e só constituem obrigações para si mesmo de acordo com a sua vontade livremente manifestada. Toda vez que eu falo desse tema, eu costumo contar uma história verídica que aconteceu comigo, que dá uma demonstração disso. Eu, a despeito de ser formado em Direito, sempre tive carreira pública e nunca fui advogado na vida. Não tenho o menor traquejo com a advocacia, não sei fazer isso. E aí, um amigo meu estava com um problema contratual e não queria contratar um advogado. Como o valor estava dentro da alçada do juizado especial, eu falei, bom, não se preocupe, eu escrevo uma petição para você e você protocola lá sem a necessidade de um advogado.
E aí eu me pus a escrever a primeira petição inicial da minha vida, né? Com uns 15 anos de formado. Fui lá, dos fatos. Aí deu uma juridicizada na historinha que ele tinha me contado lá, tal, do direito. Ingênuo ou não sei. Fui do direito. Bom, tem que citar o artigo do Código Civil que diz que os contratos têm que ser cumpridos. E fui olhar no Código Civil e não achei. Aí falei, bom, acho que eu estou procurando no lugar errado, faz tempo que eu não no Código Civil, fiquei meio ressabiado, joguei na pesquisa do Ctrl F lá no site do Planalto, não achava nada, tentei várias formulações da frase, não aparecia. Caramba. Aí eu fiz uma coisa que minha intuição dizia que não era para eu fazer, mas eu fiz. Liguei para minha irmã, que estuda processo civil, é advogado e tal. Eu sabia que eu ia tomar uma... Não inverti, não. E eu, onde está isso no Código Civil? Evidentemente eu falei assim, mas é óbvio que isso não tá no Código Civil. Mas como é óbvio, né? Mas depois pensa, é óbvio, porque isso é inerente à lógica jurídica. Você não precisa de uma lei dizendo que os contratos têm que ser cumpridos, percebe? Isso vai tão longe que no limite você só obedece à lei porque você quer. Quando a gente estuda a teoria do Estado, é claro que ficaria vergonhoso dizer de forma diferente, então os professores tentam nos convencer que isso é uma ficção, uma alegoria, alguma coisa nesse sentido, mas você aprende a ter um contrato social. Você só obedece à lei porque você, num passado imemorial, concordou em dispor da sua ampla liberdade. Então, essa história de que o ser humano nasce livre, igual em direitos e obrigações, veja só, é o primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1791 e é o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Isso pertence ao direito para além de qualquer normatividade. E a normatividade só pode servir para sancionar isso. Para fazer com que o direito, com que as normas funcionem segundo a lógica do direito. E aí, talvez seja o maior mérito do Pachucanes, demonstrar o quanto isso está ligado à dinâmica da troca. O quanto a ideia de sujeito de direito livre e igual é uma fetichização da ideia de que as mercadorias são trocáveis pelo seu valor, que é definido pelo que elas têm de comum, que é ser produto do trabalho humano abstrato, trabalho humano que, nos termos de Marx, de latina de trabalho indiferenciado, que pode ser medido pelo seu mero dispêndio de energia, medido em quantidade de tempo. Então, isso nos leva aquele que, para mim, foi o único autor que, depois de Pachucanes, conseguiu avançar nessa crítica, que é Bernard Edelman, um autor francês da década de 70. O Marx deve ter falado bastante dele já, até porque eu, ele, o Jorge e um outro colega nosso, o Pablo, fomos os tradutores da legislação da classe operária. Para a gente, a principal obra dele, para a gente, digo, para os marxistas jurídicos, mas para o grande público não é, né? Eles é mais lido pelo seu direito captado pela fotografia. Na minha avaliação, eu até desenvolvo um pouco essa ideia aqui no livro, o direito captado a única importância do direito captado pela fotografia é ter dado ao Edelman o insight que permitiu desenvolver a legalização da classe operária, que é essa dinâmica de que existe um sujeito de direito especial, vamos colocar assim, no modo de produção capitalista, que é aquele sujeito de direito que cinde a si mesmo entre sujeito e objeto e passa a ser proprietário de si mesmo. Ele percebe, Edelman percebe isso tratando da imagem fotografada, né? Então, eu sou proprietário da minha imagem, segundo os direitos da personalidade, mas o colega está captando a minha imagem, e aí ele chama isso de sobreapropriação. Ele cria um direito de propriedade sobre a minha imagem em cima do meu direito sobre a minha imagem. E quem é o dono dessa imagem? E o Edelman tem um modo de escrever que é muito peculiar e muito interessante, que ele vai pegando decisões judiciais e comentando. Então ele vai mostrando como o direito, num primeiro momento, protege o dono da imagem, o substrato da imagem, e passa a proteger aquele que captura a imagem a partir do momento em que
a indústria se apropria da imagem. Surge a indústria cinematográfica, a figura do produtor e assim por diante, né? Ou seja, quando o capitalismo se apropria daquela relação. E aí ele percebe que essa enquanto objeto, enquanto proprietário de si mesmo enquanto objeto, tinha o seu lugar por excelência na relação de troca de força de trabalho por salário. Que é justamente o ponto que nos permite compreender, e esse é um ponto central para aqueles que leem Pachucanes, para compreender por que grande parte das críticas que se fazem a ele são indevidas e improcedentes. A lógica do sujeito de direito enquanto proprietário de si mesmo na condição de força de trabalho, que é uma mercadoria, é fundamental para entender por que o modo de produção capitalista é organizado a partir das categorias da troca, se ele é um modo de produção. Porque é um modo de produção que precisa se organizar em torno de uma relação aparentemente equivalente. Então você vai vender a sua força de trabalho pelo valor dela. Qual o valor dela? É o salário. Não há quebra de equivalência nessa relação, nesta troca. Porque o valor da força de trabalho é o salário, é o que você precisa para sobreviver, para estar lá no dia seguinte. É isso que está no livro 1 do Capital. O problema está no consumo desta força de trabalho, que é o local onde se extrai mais valia. Então ele precisa se organizar em termos de circulação, em termos de troca, porque esta organização nos termos da troca permite colocar sob a superfície, a partir dessa relação dialética entre circulação e produção, o local onde se localiza a exploração de força de trabalho alheia. Então, por isso é que o modo de produção capitalista é o primeiro modo de produção, historicamente, em que a força de trabalho é explorada contratualmente. Portanto, explorada com o consentimento voluntário do explorado, que na perspectiva da aparência está participando de uma troca equivalente e não de uma troca de termos desiguais. Então eu me concentrei, quando eu estava falando do método, no materialismo histórico. Falei muito mais de história do que de dialética, mas o materialismo, ele é dialético, né? Circulação não significa absolutamente nada sem a interação dialética com o que se circula, que são as mercadorias produzidas a partir de um certo modo de produção e assim por diante. Produção que é organizada a partir da universalização da troca, especialmente de uma troca específica, que é a troca de força de trabalho por salário. Então, retomando, para fechar o circuito e encaminhando para a conclusão, né? Quando eu dizia a vocês que então havia uma especificidade histórica da forma jurídica do modo de produção capitalista, é preciso ser muito bem compreendido isso. Porque assim, bom, então o direito
importância, eu sempre pergunto isso, os romanistas ficam ofendidos, tem vários que não olham na minha cara. Qual era a importância do direito privado romano? Não hoje, que tem sua importância, mas em Roma, nenhuma. O direito privado romano em Roma era uma coisa que servia para meia dúzia de paterfamílias ali no seu clubinho regular suas relações. Era quase assim um regulamento da Academia Brasileira de Letras. Serve para absolutamente nada, para nada que importe. Né? Se você quer estudar a sociedade romana por meio da sua autocompreensão normativa, você tem que estudar regime jurídico da escravidão, você tem que estudar direito tributário romano, não direito privado romano. Mas por que a gente estuda hoje direito privado romano? Porque ele ficou importante a partir do século XVIII, finalzinho do século XVIII, passagem para o XIX, porque foi o direito que a burguesia afirmou contra a ordem feudal. Veja que loucura, né? Eu não sei também como funciona aqui. Na São Francisco, você vai estudar a história do direito. Aquilo é um absurdo tão grande que você passa um ano estudando história do direito, que é a história do direito medieval. Mas a história do direito medieval é que você estuda como os juristas medievais aplicavam o digesto. Ou seja, você estuda direito privado medieval. Agora me explica, qual a utilidade do direito privado na Idade Média? Zero, menor que o direito romano. Então, quando a gente fala de especificidade histórica, tinha troca em Roma, tinha direito privado baseado na troca em Roma, óbvio, mas era o mesmo? Não era o mesmo, porque você estava falando de um fenômeno marginal. E o que acontece na passagem do século XVIII para o XIX é que a troca, a partir de uma troca específica, que é a troca de força de trabalho por salário, se universaliza. Todo mundo é proprietário. E muitas vezes é colocado assim, não, é proprietário em potencial. Encerrar minha fala, né? Como o João me pediu que eu falasse do capítulo 2 da minha tese, eu não vou avançar no 3, que é, para mim, o ponto alto, mas eu vou dar os spoilers. Não vou dar o spoiler, mas vou dar o teaser para incentivar-nos a ler o livro. Aí a gente começa, no século XX, a observar, dentro do direito, o restabelecimento de diferenças. O sujeito é hipossuficiente, ele precisa ser protegido, etc. e tal. Que é o conjunto daquilo que a gente chamou de direitos sociais. E aí a gente tem uma dualidade de interpretações sobre esse fenômeno, né? Então, de um lado, aquela que ficou celebrizada por Francisco de Oliveira. Mas, enfim, os direitos sociais, então eles rompem com o capitalismo? São outra coisa, diferente daquilo? São uma transição? Eu não compartilho dessa opinião. Eu tento demonstrar aqui, e falta 1 minuto e meio, então eu não vou ingressar nisso. Eu tenho que demonstrar aqui por que os direitos sociais são uma técnica de sacrifício de uma certa medida da liberdade para privilegiar a dimensão principal da troca, que é a dimensão da equivalência. Gente, agradeço muito a atenção, o interesse e a organização.